tudo bem? Pegou a prof aqui ajeitando o cabelo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, Ou boa tarde, noite, né, para todos vocês. São diversos momentos que a gente encontra vocês, né? Então, o momento que você estiver aí, seja muito bem-vindo na nossa letiva, né, prof? Bem-vindos à letiva Vozes da Comunidade, tá? Sim, essa é a professora Samara, linda e maravilhosa. E eu sou quem? Professora Iris, linda e maravilhosa também. Muito obrigada pela gentileza. Estamos aí na nossa eletiva, gente. Vocês já foram apresentados na nossa eletiva e nós estamos, assim, irradiando muita gratidão, muita felicidade, porque vocês nos escolheram, não é isso, prof? Muito obrigada por ter escolhido a nossa letiva. Ela é Sim, bem legal. Ela é, porque a gente fala muito de linguagem. Acho que é porque eu sou da linguagem, eu acho ela bem legal. Eu também acho ela maravilhosa. Mas já que a gente está falando de linguagem, a gente conversa... a linguagem, ela só é falada, prof? Não mesmo. Não, Nunca prof. será. Será que eu teria outros momentos, outras formas de enxergar essa... Com certeza. Que formas várias. seriam essas nas suas experiências? Bom, nós já falamos, né, na outra aula de cinema mudo, né, comunicação muda. E aí, essa aqui é bem legal também, porque ela vai falar parecido ali de comunicação visual, tá? Isso é bem interessante, bem legal. E geralmente usa muito na profissão de marketing, publicidade, Design, propaganda, design. Isso é... E aí eu ia dar um exemplo, prof. Olha só, você vai no supermercado, né? E tem lá aquele cartaz dizendo lá o valor, por exemplo, do arroz, do feijão, dos ovos, da carne, tal. Aquilo ali é uma comunicação visual? Com certeza. Por quê? Que estrutura que eu enxergo ali que eu poderia dizer que é uma comunicação visual? Você tem o preço, né? Você tem o nome do produto e o preço, que é o que interessa pra gente. A informação que eu tô buscando que você tá lá, buscando, né? tá lá. E aí, se a gente olhar nas redes sociais, a gente consegue perceber essa comunicação visual de que forma? Bom, geralmente a gente consegue enxergar ali nas propagandas, né? Sempre tem aquela propagandazinha ali no meio do seu vídeo, ali aparecendo na sua, como é que fala? Linha do tempo, né? Ou do Instagram, do Facebook, né? Vai aparecendo sempre uma propagandazinha com aquelas imagens daqueles produtos, né? Que eles querem vender para você ou de algo que eles querem que você conheça, né? Um pouco mais, um curso, um produto, até uma pessoa mesmo, né? As pessoas, geralmente, elas fazem propaganda delas mesmas agora, né? Sim. Principalmente lá no Instagram, né? Faz parte desse marketing todo. Então, bora entender o que vem a ser essa comunicação? Dá uma olhada nesse nosso slide aí pra gente aprofundar mais ainda essa nossa conversa aí nessas vozes da comunidade, caminhos da memória. Comunicação visual, então a gente vai explorar esses elementos que são essenciais. Isso aí. Tá? Faz parte aí de toda essa mídia, por isso que tem essa imagem aí, prof, mostrando que a gente se comunica de diversas formas. Com certeza. Né? O visual entra primeiro, antes da fala. Sempre. E o que viria a ser, então, prof, essa comunicação visual? Olha lá, a comunicação visual é uma forma de transmitir informações através de imagens, símbolos e signos, né? E que está presente no nosso dia a dia, tá? Como a gente já falou agora no começo, né? No dia a dia, a gente nem percebe isso, né? Quando a gente cai dentro desse conteúdo, né? A gente entra um pouquinho nele, a gente entende, né? É mesmo a comunicação visual. E você vê tudo, praticamente tudo tem comunicação visual. Sim, aí essas imagens, elas representam aí esses contextos que a gente pode observar essa comunicação visual. A gente está muito interligado aí com essa tecnologia, então a gente está sempre com um celular, com certeza, né, filmando algo, produzindo um vídeo, produzindo uma marca, contando uma história. A gente também pode fazer uma leitura, prof, de uma pintura como uma comunicação visual. Com certeza. Né? Se eu tenho uma imagem que eu quero representar lá nessa tela através de tinta, né? De aquarela, de pincéis, de cores, eu também posso comunicar algo, um momento, uma emoção, uma sensação. Exatamente. Você não precisa literalmente falar, né? Para poder contar uma história, né? Você pode, às vezes tem a pessoa mais introvertida que ela prefere fazer um desenho, né? Colocar o que ela está assistindo ali, como a professora falou, na tela, com tinta,
E os artistas, né, os pintores, eles fazem isso, né? Eles Isso. expressam aquilo que eles Vem estão aqui sentindo com a gente para pra gente conversar com você, porque você não está nos visualizando e a gente gosta de conversar olhando para você, interagindo com você, não é isso, prof? É isso aí. E aí, nessa nossa comunicação visual, a gente comunica através do nosso corpo, né? A gente comunica através de uma produção, como eu falei para vocês aí, uma tela, uma fotografia. Vídeo. Inclusive, a gente tem uma aula que a gente vai falar sobre fotografia. Muito interessante. E eu já deixo aí um spoiler que eu sou apaixonada, tá? Sou apaixonada por fotografia. Mas assim, a comunicação visual, como o nome já diz, é aquela informação que chega primeiro aos nossos olhos. Exatamente. Então a gente bate o olho e faz uma primeira leitura, prof. Samara. Com certeza. A gente faz essa primeira leitura, né? Interpreta aquilo ali que está contando algo. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui nesse cenário, nesse espaço, eu colocasse, por exemplo, uma cadeira, uma mesinha de centro, uma florzinha e um copo de água, que leitura você faria desse cenário? Você tem uma Ia cadeira... me transmitir uma coisa assim de conforto, sabe? Uma sensação de conforto. Uma sala de estar. Uma salinha de estar. Calmaria, é isso aí, uma calmaria, né? uma coisa algo tranquila. assim do tipo. É isso aí. Né? É isso que Agora, a comunicação visual faz. se eu fizesse aqui uma tela aqui e eu pegasse bastante tintas assim contrastantes, o azul, o vermelho, o amarelo, e colocasse bastante intensidade nessas cores, umas pinceladas fortes, que leitura você faria? Que você gosta muito de cor. A primeira coisa que eu ia pensar, uau, como ela gosta de cor. Né? Intenso, alegre, contrastante. forte. Né? Como nós hoje, né? Nós estamos assim, bem combinadinhas. Então é isso, caríssimos. O que mais que a gente pode ver, então? Então, dentro desse contexto aí, a gente tem diversos tipos de comunicação visual, tá? Então, eu posso aí observar que eu posso usar imagens, tá? Isso, Fotografias, tá? Meu xodó, fotografia, tá, gente? Fica aí a verdade. dica, né? Por que a Profilho gosta tanto de fotografia? E eu vou falar mais na próxima eletiva. Porque conta histórias. E eu sou uma pessoa muito saudosa, de boas emoções, de boas vivências, de boas experiências. Às vezes você esquece algo, mas aquela foto te conta ali um momento da tua vida, sabe? Te direciona de volta para aquele momento, né? Te transporta, a sensação, ela te transporta, né, para lá. Isso. Eu também posso fazer isso, prof, através, olha aqui, ó. De ilustrações, hein? Ilustrações. E essas ilustrações, elas são o quê? Desenhos que representam ideias ou narrativas. Olha que bacana, muito que legal. Interessante, né? Eu posso também me utilizar, eu posso me utilizar de quê? E diagramas. De gráficos e diagramas. E aí eu vou até mostrar para você. Gráficos e diagramas. Então você tá lá nas aulas de matemática? Matemática, marketing também usa muito gráfico. Marketing, né? Isso também. Na verdade, as exatas usam muito gráfico, Sim. né? Na educação física, de vez em quando, aparece lá também alguns gráficos, né? Na linguagem também, tá? Isso, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente tem os gráficos, né? Pesquisas científicas, por exemplo. Exatamente, mostra o crescimento populacional, epidemiologia, como que avançou as doenças. Então, a gente faz um gráfico, né? Faz ali... para representar aquele aumento, né, que teve. Exatamente. Né? Se cresceu, se diminuiu. Muito bom. O que mais que a gente pode utilizar também, prof? Esse aí é legal. Sinais e símbolos, hein? Como placas de trânsito e logotipos. Por exemplo, as placas de trânsito, pessoal, é muito importante para o trânsito poder fluir, né? Então, assim, você tem aquela placa ali de pare. Você vai parar naquela esquina ali, né? Você não vai passar direto, vai vir outro. Não tem como, né? Não tem como. Não fume, né? Exatamente. Então, essas placas, elas sinalizam algo que você deve observar com mais atenção. Com certeza. Elas não estão ali de enfeite, porque de enfeite nem serve, não fica nem tão bonito, né? Mas elas compõem esse enredo, né, visual. Acho que os enfeites, né, eles contam. Por exemplo, se eu entrar na sua casa, eu tenho certeza que eu vou encontrar vários enfeites que representam a sua personalidade. Sim, vão fazer isso. Eles vão representar alguma coisa no fim. Sim.
Por exemplo, eu estava observando, até falei com meu esposo, a gente estava numa via, né, de carro, eu falei, nossa, quantas placas seguidas, uma placa colada na outra. Tem vias que não tem quase nenhuma. Mas nessa via que eu estava... As mais movimentadas, né, sempre tem muitas placas. Muitas placas, a placa de pare, a placa da redução da velocidade, exatamente, a placa de vire à direita, a placa de que você não pode entrar à direita. Isso, dê a preferência. Dê a preferência. Então, até a faixa de pedestre, se você sim, olhar... com certeza, é uma comunicação visual bem importante. Muito importante, porque o que significa essa faixa aí? Você pode ter um pedestre ali querendo atravessar, né? Exatamente. Às vezes não precisa ter o sinal pare, para você parar para o pedestre atravessar. Só de ter a faixa ali na rua, você pode parar para a pessoa atravessar, né? Isso é normal de acontecer no trânsito, tá, pessoal? Vocês vão saber disso quando vocês forem tirar a habilitação de vocês, tá? Que tendo a faixa ali, você pode sim parar para a pessoa atravessar e as pessoas que estão atrás de você devem parar também, tá? Isso, tudo isso faz parte desse contexto. E aí eu vou ficar um pouquinho mais de ladinho aqui, sem entrar tanto na frente, vem um pouquinho para frente, prof, só um pouquinho, para tua frente mesmo, na minha direção. Isso, aí, volta um pouquinho, volta só um pouquinho, isso. E aí eu vou voltar aqui que a gente vai conseguir ficar aqui de ladinho. Olha aí. A questão gráfica, né? Então essa questão gráfica vai envolver elementos visuais impressos, como logotipo, como cartazes, embalagens, livros, sim, tudo isso comunica. Os logotipos, então, né? Tem uns logotipos que eu sei que os adolescentes adoram, né? Por exemplo, o da Nike, né? As famosinho, as 3 listras da Adidas. Isso, né? Isso. Os livros também, você olha a capa de um livro e fala assim, nossa, eu sou... Dizem que você não deve comprar um livro pela capa, mas eu sou o oposto. Eu olho para a capa, se a capa se comunica comigo, a gente tem aquela troca ali de olhares. Bonita essa capa. Gostei dessa capa instigante. Nossa. Aí eu leio o título e o título fala comigo pela segunda vez. Aí eu viro o livro no verso, vou ler lá todo aquele enredo que tem lá, o verso, falo assim, é esse. Inclusive tem uma editora que vende muito por isso. Sim. Pela comunicação visual que ela usa, sim, que é a editora Dark Side, não sei se algum de vocês vão conhecer. Inclusive eu tinha um livro em casa, poderia ter trago. É o livro poderia ter trazido, né? É o livro do Frankenstein, tá? Ela vende muito porque ela tem essa comunicação visual com os compradores, com os leitores dela. É uma capa, ela faz uma capa bem bonita, sabe? E dentro, assim, a capa fora, dentro, né? As páginas do livro são bem interessantes. Então, assim, isso interessa, né? Isso vai deixando o leitor com vontade de ter aquele livro, de comprar, de querer ler a história. Então, é para isso que a gente usa, né? A minha segunda paixão também é livros. Eu tenho vários lá em casa que eu comprei... E li, e que eu comprei, e ainda não li, mas eu vou ler. Imaginando né? a casa da professora Iris. Livros, fotografias, cores. Eu gosto. Tá vendo? Comunicação visual é tudo. Exato. Tem também a questão do digital, então a gente observa as interfaces do websites, né? Dos aplicativos móveis, que a gente está sempre ali olhando o nosso celular, né? Olhando os banners. As animações, que são os nossos GIFs, né? Exatamente. O pessoal gosta muito. Até as figurinhas com animações já existe já, gente. Esses dias, na outra faculdade que eu estou fazendo, acho que não contei para vocês ainda, né? Quem já é meu aluno, eu já contei que eu faço uma outra faculdade, que é de arquitetura. E aí, no curso, foi pedido para que a gente fizesse uma exposição, e nessa exposição precisava ter a comunicação visual. E aí nós optamos entre as formas, os elementos, as maneiras, utilizamos aí de banners, né, para fazer essa comunicação, para chegar e dizer, ó, tá acontecendo essa exposição da data X a data X, liderado aí pelo professor, pelo docente fulano de tal, e esses aqui são os acadêmicos que estão fazendo parte aí dessa exposição. Então, aprecie aí sem moderação essa exposição. É basicamente isso, né? E aí a gente tem dentro desse contexto também a questão do editorial. Né? Que vai criar um layout. De layouts, né? Para jornais, revistas e livros, que foi o que eu falei sobre a Dark Side, né? Que ela utiliza esse layout interativo com o leitor dela para poder vender. E vende, viu? É muito bonito os livros. Você devia ter trazido. Olha, o livro é lindo. Você se apaixona, né? Eu sei que a prof tem uma... Eu descobri esses dias, gente,
que a prof tem uma pegada assim de gostar de Harry Potter. Então, vocês já imaginem se vocês têm essa paixão também. Eu não tenho, mas eu admiro, acho bonito. Eu sou muito visual, muito. Então, eu olho aquelas capas, aqueles formatos, aquelas pinturas. Nossa, tem e tanta você coleção já bonita. entra naquele contexto de... Qual é a categoria, prof, do livro? É aventura, né? Aventuras. De aventuras. Então, esse contexto editorial, ele é muito bem formado muito ali, né? E a prof é uma apaixonada que eu descobri esses dias. Então, se você também gosta de Harry Potter, né? Também gosta, essa prof é especialista É a na geração área. dos anos 90, né? Ela curte. O que mais que a gente pode ver aí nesse contexto, né? Falamos, aliás, sobre vários pontos, né, tipos, e a gente tem mais o quê? A gente tem também os símbolos, né? Temos diversos símbolos. O que representa, Uma linguagem prof, universal. esse Amor, símbolo aqui, afeto. ó? Você não manda um coração pra pessoa que você não gosta. Né? Não faz sentido. Não faz sentido, a não ser que você esteja sendo falso. E essa estrelinha? A estrelinha, qualidade, excelência. Olha, 1 estrela, Isso. 2 estrelas, muito bom, 5 estrelas. Eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu era criança, a minha professora do Fundamental 1, e não exatamente do infantil, mas Fundamental 1 ali, primeira série, segunda série, ela tinha uns carimbinhos. Sim. E tinha entre os carimbinhos tinha lá a estrela. estrelinha. Então você recebia aquela estrelinha quando você fazia lá a sua atividade com muito capricho, organização, a letra, aquele negócio. Era uma forma de carinho que a professora, né? Ela trazia o amor, o carinho, o afeto dela através desse carinho. Olha aí, ó, a professora lembra até hoje disso, viu? Eu já falei pra vocês que eu sou nostálgica, gente. Eu sou nostálgica, eu gosto de coisa boa, eu gosto de carinho, eu gosto de afeto. Então, isso é bem a cara da Prof. Iris, tá? E o que significa, prof, esse sinal aqui? Paz e harmonia, né? Muito usado na época da guerra, do Vietnã, né? Foi difundido aí pelos hippies, né? Principalmente nos Estados Unidos, na época da guerra do Vietnã. Então, esse símbolo ficou como símbolo de paz e harmonia. Sim. E esse outro aqui? O que remete a essa figurinha aqui? Esse aí eu gosto. Você gosta dessa daqui? Eu gosto. O que significa? Riqueza e prosperidade, dinheiro, pessoal. Seria a simbologia aí do dinheiro, né? Então, esses são símbolos, são elementos que vão representar aí diversas ideias, diversos conceitos, que vão transmitir também uma mensagem. E essas imagens, esses símbolos, a gente usa também aí nos nossos celulares, né? Com certeza. No WhatsApp, quando você vai mandar uma mensagem. E quando você tá brabinho, você também manda lá alguns aquela carinha, olha lá. Alguns emoticons aí diferenciados, né? Eu sei, brava, aquela carinha vermelha, aquela fumaça saindo do nariz. Tem diversas coisas aí. Muito bem, caríssimos. O que mais que a gente tem aí? E aí, eu vou pedir para abrir esse slide, para ficar a tela cheia no slide. Aí... tem agora signos interpretando ao mundo. Que signos que a gente tem, prof? Aí a gente tem os ícones, né? Que são as representações visuais, simplificadas de objetos ou ideias. Temos os símbolos, que são os elementos abstratos que transmitem significado cultural ou social. E sinais, que são elementos visuais utilizados para instruir ou alertar, né? Isso, os sinais de trânsito, como né? já falamos dos sinais de trânsito. Perfeito. Exatamente. Esses signos são representações visuais que possuem aí um significado e também uma interpretação dentro de um sistema de comunicação. Aí entra outro ponto interessante, prof. Fala um pouquinho aí. A parte que você gosta, né, professora? Mas fala aí um pouquinho para mim. Imagens, narrativas visuais, tá? As imagens são representações visuais do mundo real que podem transmitir emoções, contar histórias e inspirações, né? A gente tem aí o exemplo do cinema, no filme Up. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, né? É uma animação da Pixar. Então é um filme bem bacana e tal. Deixa eu ficar aqui desse lado para vocês poderem ver o gifzinho. Então, assim, esse filme é aquela história daquele senhorzinho que vai viajando na casinha cheia de balões, voando. Então, no começo do filme, né? A cena inicial do filme, ele mostra a vida de Carl e Ellie,
tá? Sem diálogos, tá? Então é um exemplo perfeito de narrativa visual. Se você assistir esse filme, no começo, ele conta toda a história deles juntos, sem diálogo, é só imagens e você entende tudo perfeitamente. E é muito, muito bonitinho. Eu sou tão apaixonada, prof, por essa animação, por essa produção, que esse ano eu fiz uma viagem. Eu fui ao sul, a mulher das viagens. Vem mais pra cá um pouquinho, prof. Eu fui ao sul do Brasil, né? Eu fui pra Santa Catarina para fazer uma viagem, adivinha de quê, prof? Eu adivinho. Balão. Eu fui voar de balão. Tô falando, gente, a gente tem que aproveitar. Deve ser maravilhoso, né? É fantástico, né? Inspirada nesse filme, eu fui fazer a minha primeira viagem de balão, que eu pretendo fazer lindo. outras, né? Boa. Então, assim, vejam como as narrativas, elas conversam o tempo todo com a gente. Sim. E a narrativa visual nessa representação aí do filme, do desenho, da animação, a gente também pode estar produzindo. Com certeza. Né? Você pode produzir uma narrativa da sua vida Isso. perfeitamente. Hoje em dia a gente anda com o celular para cima e para baixo, né? De repente você faz um videozinho ali rápido, faz um gifzinho, conta uma história, envia ali pro grupo da família, envia pro grupo dos amigos, né? E ali diverte todo mundo, que no primeiro momento é aquele objetivo, né? Então a gente consegue fazer boas produções também. E eu acredito que vocês, caríssimos estudantes, têm produzido muito aí essas narrativas visuais. Até porque com certeza vocês têm muita criatividade aí dentro. E põe ela para jogo aí que a gente já quer ver. Então toda a produção, toda a nossa eletiva vai fazer com que você se desenvolva de forma mais criativa, que você se envolva em atividades colaborativas, mas é preciso que você também tenha essa disposição, essa predisposição aí para contar a sua história, né? Ou para contar uma história em comum a todos. Pode ser qualquer história, pessoal, da comunidade de vocês, é bem legal. Isso. Né? Aí a gente pode usar também, olha só, a pintura. E aí eu tenho aqui a representação da pintura com a persistência, tá, da memória de Salvador Dalí. Então é uma pintura aí surrealista. Vocês possivelmente devem estar vendo aí nas aulas de história, e se não viram ainda até vão de ver. literatura, né? De literatura, sim, tem. Fala aí dos diversos tipos de pinturas, pintores de artes, produções, né? Nas aulas de arte também. Isso, e aí vai trazer vários contextos de determinados tempos, né? Vai contar um tempo, uma memória. No caso é surrealista, né? Essa é surrealista. E aí ele coloca o conceito do tempo e memória no quadro dele, né? Tem os relógios derretidos, né? Então, são os tempo e memória juntos ali. Isso, fantástico, prof. O que mais que eu tenho aí? Eu tenho, acima dessa cabeça tem o quê, prof? Aponta aí pra nós. Tem os quadrinhos ali, ó. Tem quadrinhos. Tem o Calvin e o Haroldo, né? Eu vou pedir para abrir aqui esse slide para que você veja de pertinho aqui com a gente. O Calvin e o Haroldo... Calvin e o Haroldo... como que fala esse nome dentro de parênteses, prof? Bill Watterson. Isso. Mistura humor e filosofia com um garoto imaginativo e o seu tigre de pelúcia. Ele usa expressões faciais e a linguagem corporal para transmitir emoções sem precisar de muitos diálogos. Essa representação aí desses quadrinhos, eu me lembro dela um pouco vagamente na minha infância. Eu não tinha, assim, tanto recurso financeiro na época para comprar quadrinhos, mas eu cheguei a ver algumas representações. E aí tem uma fala ali, né? Tem uma garota nova na sala, fala o garotinho dentro do carrinho. O tigrezinho fala, que bom, qual o nome dela? Aí ele responde, sei lá, né? Aí ele olha, ela é legal? Aí ele responde, o garotinho, né? Quem se importa? Eu é que não. Aí o tigre fala, né? Você gosta dela? Ele, não! Né? Então a gente tem aí uma representação, falas aí, né? Uma representação visual através de quadrinhos, que é uma forma muito interessante da gente utilizar em todas as aulas. Seja nas aulas de inglês, seja nas aulas de educação física, nas aulas de história, filosofia, né? No Enem. Até cai, né? Calvin e Haroldo também, geralmente. Isso. No Enem acontece muito de textos, né, informativos. Às vezes tem uma imagem fechada, às vezes tem um quadrinho, para associar o texto que está ali.
Então você vai fazer essa conexão entre as duas informações para chegar a uma resposta, né? Tem lá 5 possibilidades de resposta e você vai fazer a leitura do quadrinho, da imagem, isso, com o texto, e vai interpretá-los e vai achar a resposta ali que está sendo solicitada. E aí tem essa imagem instigante que eu vou deixar para a prof. Samara falar para vocês. Daí a gente tem essa opção de comunicação visual aí, que é a fotografia documental, tá, pessoal? O que é a fotografia documental? Ela é aquela fotografia que ela mostra a realidade, tá? De uma época, né, ou uma fase. Então aí a gente tem uma fotografia bem famosa nos Estados Unidos, tá? Da Dorothea Land, tá? As fotos dela essas fotos são da Grande Depressão dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi ali na crise de 29. Então aí tem essa Grande Depressão, muita pobreza, né? Lá pessoas passando muita necessidade, né? Nessa época. Tá? Então, aí ela tem essa que o nome é Migrant Mother, tá? Que conta a história de sofrimento e resiliência, né? Abre um pouquinho aí a imagem para o pessoal ver mais de pertinho. É bem bonita essa fotografia, né? Você pode ver aí que a gente tem ali a mãe, né? Que é a mother, né? Que ela é migrante e está ali com seus filhos, né? Pode ver que ela está ali. Se você olhar bem para essa fotografia, você vai ver o quê, né? O que você vai ver, professora? Eu vejo assim um pouco de sofrimento, de falta de perspectiva, de, não sei, introspecção, uma certa tristeza, talvez passando fome. Sim, sim. Inclusive, essa foto, ela tinha esses filhos, né? E mais alguns. Ela é uma mãe com 7 filhos nessa época. Nossa, não tinha TV. A fotografia, realmente não tinha TV. E essa fotografia, né, a fotógrafa, ela tirou várias fotos, né, durante a depressão. Essa foi uma das mais famosas, né, porque essa mãe, ela estava com esses 7 filhos e estava realmente, assim, passando fome, né, as crianças estavam com fome. Então, assim, ela representa muito essa fotografia, tá? Eu tirei ela diretamente do acervo ali do governo dos Estados Unidos, para vocês verem, tem aquela legendinha ali do lado, né? Eles têm essa foto guardada no acervo deles por ser uma foto que ela expressa muita coisa da época da depressão americana. Então, assim, é uma foto bem emocionante até, ela é né? impactante, bem impactante. Confesso que ela é bem impactante, porque se a gente observar nesse contexto aí, né, como ela está com 7 filhos, ela não tem um marido para auxiliá-la nem na criação, nem em manter essas crianças com alimentação, com casa, com abrigo, com nada. Então, a gente consegue perceber todo um contexto histórico sendo contado. É isso aí. A gente pode utilizar dessa fotografia documental observando, né, aí as histórias da nossa comunidade, da nossa região. Então, você, quando vai lá conversar com pessoas com mais experiência, né, elas vão sempre trazer um álbum de fotos, Sim, né, contando, olha, verdade. Nesse período aconteceu isso, né, nesse período aconteceu isso, aquilo, outro, né? Então, a gente acaba observando e pega esse material, transforma esse material aí em texto, né? Faz uma espécie de um diário contando aí e pode transformar ela aí num documentário aí profissional. Sim, né? Você não precisa também ser só de época, né, difícil, né? Você pode fazer de uma época boa também, feliz. Pode. Você pode pegar a câmera, gostei de fotografia documental, vai ali na sua comunidade mesmo e tira as fotos, né? De uma situação que você acha legal contar a história, né? Você da evolução do seu bairro, exatamente, da sua escola. Até a evolução de uma lavoura, né? Sim. Por que não? É bem bacana. Isso, vamos dizer que ali a lavoura começou com todo mundo com a enxada ali, exatamente. Fazendo ali os buracos para colocar, por exemplo, café, né? Plantar café. Plantar, e agora tá com maquinário, aí mostra esse processo todo. Sim, isso aí é bem bacana. Vira um documento, por isso que é documental. Exatamente. Né? Interessante. E aí a gente tem diversos elementos nessa comunicação. A gente pode trabalhar aí a questão da cor, olha nós aqui, né? Bem discretas hoje, né, prof? Muito. Que vão transmitir emoções, que vão criar um contraste, tá? Que vão definir uma identidade visual. Isso aí. A gente pode observar também a forma. Então, a gente vai observar o contorno aí dessas imagens, dessas produções, dessa comunicação que a gente quer passar. Os elementos que vão estruturá-la, né? Eu também vou olhar a tipografia. E o que vem a ser essa tipografia, prof?
Bom, ela vai expressar a personalidade da marca, né? E a influência, né? E legibilidade dela, né? Então, assim, a tipografia, por exemplo, a tipografia da Nike, né? Como eu já mencionei, ela é a marca, né? É aquela marca onde você vê aquele... Você sabe que é a Nike que tá ali, Tem um entendeu? celular muito famoso, que eu não vou falar que marca aqui agora, que tem uma maçãzinha Mordida. atrás. Isso, mordida. É isso, gente, que a gente tá falando, tá? Então, a gente consegue entender que expressa uma personalidade de quem criou, tem ali... Vou voltar para a história do storytelling, né? O storytelling, ele conta uma história, um crescimento. Se você pensar num carro muito famoso, vermelho, que não é todo mundo que compra, né? Também Bem tem caro. Isso, bem caro, né? Então, tudo isso faz parte da tipografia. Exatamente. Eu também posso observar o espaço, criar um equilíbrio, uma organização, né? Uma hierarquia visual nessa minha representação. E aí eu vou ter que levar em conta a harmonia, o contraste, um equilíbrio, o ritmo. Tem ritmo, prof? Tem um ritmo aí nessa sua produção. Seja ela um vídeo, seja uma fotografia, a gente tem que saber direcionar também o campo visual do espectador, da pessoa que vai estar olhando. Exatamente. Né? É importante a gente entender isso. Então, quando eu compreendo todos esses princípios desse design visual, eu consigo criar uma comunicação que ela atinge o meu público, que ela atinge ali a pessoa que eu quero, certo? Aí eu observo linguagem visual expressando emoções, trago de novo a questão das cores, né, prof? O vermelho, nós estamos de vermelho o quê, prof? Evoca paixão. Eita! Se estivéssemos 100% de azul, ele ia transmitir o quê, prof? Calma, né? Calma, serenidade, serenidade, né? Muito bem. O verde, né, remetendo aí à natureza. Né? E assim... vou trazer de novo o exemplo aqui do meu curso, né, de arquitetura. A gente estuda muito sobre a questão de como que a cor influencia em uma construção, na decoração, na arquitetura de interiores, né, e quanto que ela vai influenciar. Então, até a entrada de luz vai contar aí nesse contexto. Com certeza. Tá bom? Uma casa iluminada é maravilhosa. Sim. Com a luz natural, então fica linda. Mas se essa casa for totalmente branca, o que vai lhe causar? O tempo todo você vai ficar muito alerta. Branco. Tudo branco, né? Explode demais ali a luz e você também tem que ter esse cuidado. Então, perceba que quando eu quero comunicar, passar uma emoção, eu tenho que ter também essa questão do equilíbrio entre as cores. A imagem, né? A tipografia novamente, ok? Então, vou abrindo aqui esse slide para a gente olhar mais de perto. Olha só, a comunicação visual e o brand estão diretamente conectados, pois eles trazem uma identidade, uma marca. Não se constrói apenas com palavras, mas também com elementos visuais que reforçam essa mensagem. E o que é esse? É brand, prof? Branding. Brand. Isso. Define a estratégia, né? Os valores e a personalidade da marca. É isso que o branding ele significa, tá? E aí temos aí a comunicação visual que traduz esses aspectos e símbolos, cores, tipografia e design, né? Cria uma experiência coerente e impactante. E aí vão criar uma marca forte, uma marca Isso memorável. Exatamente. Essas duas expressões, forte e memorável, a gente tem ouvido muito nas redes sociais hoje em dia, né? Quando a gente abre aí o YouTube, né? Então vai ser observado quando você vai construir uma comunicação visual, tem que observar a definição de uma identidade dessa marca, a escolha dessas cores estratégicas, a tipografia que tem que ser coerente, o logotipo tem que ser um logotipo forte, né? Manter essa consistência para levar ao longo do tempo e apostar muitas das vezes na simplicidade. Porque às vezes enche muito, a pessoa não sabe para onde ela olha de tanta Exatamente, muito informativo. E aí, pra gente fechar essa nossa conversa, prof, chegou o momento do... Mão na massa, essa parte é legal. Isso, tem proposta para vocês realizarem nesse tempo aí e queremos ver essa produção, né, prof? Com certeza. O que temos aí hoje é o seguinte, olha só, então vocês vão pensar, caríssimos estudantes, em símbolos, em signos que vocês veem aí na comunidade de vocês, tá? Então, vocês vão desenhar, vão representar, vão ilustrar, vão pintar, escolham as suas ferramentas, tá?
E aí vocês vão compartilhar com seus colegas esses exemplos com base no que nós vimos hoje nessa aula, tudo bem? Então, abrindo aqui esse slide para você acompanhar essa leitura, olha lá, abre aí o slide, diretor. Muito bem, obrigada. Então, você vai ter aí, olha só, uma atividade criativa de criação de comunicação visual. Vai ser dividido aí, vocês vão se dividir em grupos pequenos, vão observar aí os materiais, cada grupo vai criar aí o seu cartaz, que vai trazer aí uma mensagem social, tá? No social, importante aí, usando símbolos, signos e imagens que a gente aprendeu aí nessa aula, ok? Em seguida, vocês vão apresentar e vão discutir, tá? Vão apresentar o seu cartaz para a turma, vão explicar como que funcionam esses signos, vão discutir sobre ele, vão apontar essa comunicação visual e o quanto que pode impactar nessa sociedade. Vocês vão observar aí essa importância dessa comunicação visual, vão trazer também as ideias, os sentimentos, mensagens que vocês querem trazer aí que estão atreladas ao dia a dia de vocês e vão trazer aí, vão apontar esses exemplos do cotidiano. Vocês podem trazer anúncios em redes sociais, cartazes da comunidade de vocês participando de forma ativa, tá? E podem trazer perguntas abertas incentivando aí ao diálogo, tá bom? Muito bem. E aí, para a gente fechar, deixamos aqui essa mensagem para vocês, ainda com essa pegada de comunicação visual, prof, que diz o seguinte, olha só. Comunicação visual é o superpoder do olhar. Vamos repetir? Comunicação visual é o superpoder do olhar. Símbolos, signos e imagens falam sem dizer uma palavra. É isso aí. Faça o seu sinal, tá? De trânsito ao... Aí você pode imaginar o que é, né? Vai pensar aí o seu emoji, né? Seu balãozinho, seu desenho aí, seu emoji no Zap. Tudo isso vai comunicar. Então, gente, bora decifrar esse universo visual e enxergar muito além? É isso aí. Bora, gente! Bora se comunicar? Eu quero ver essa superprodução. Eu espero que vocês se divirtam muito, né? Porque é bem bacana essa proposta, né? E como as pessoas dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É isso aí, gente. Aguardamos a superprodução de vocês. Ampliem o olhar de vocês. Usem todas as ferramentas, usem a criatividade de vocês. Não tenham medo, tá? Peguem aí os exemplos da comunidade de vocês, né? Criem alguma coisa legal para vocês poderem falar, compartilhar com seus colegas na sala. Isso. Se quiser trazer alguma coisa pessoal de família, Sim, que faz parte, também. quem sabe, atrelado aí Claro. à comunidade, à escola, fica à vontade, caríssimos, tá bom? A gente vai ficando por aqui, aguardando a produção de vocês. Tchau, tchau! Até a próxima!